Canal Lembra-te apresenta o verdadeiro Evangelho, um estudo aos santos e fiéis em Cristo que estão espalhados por todo o mundo. Graça e paz sejam convosco, da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tema de hoje, a experiência da santificação. Talvez o que estudamos na lição número 11, a lição anterior, não tenha sido muito familiar para a mente de alguns. Mas nesta lição, nós vamos examinar o segundo aspecto da santificação que nós conhecemos bem melhor. Na maioria das vezes, nós pensamos em santificação como um processo crescente, em que andamos com Cristo diariamente depois de termos sido convertidos. E nós vamos estudar exatamente esse aspecto tão familiar para nós. Qual é a vontade de Deus para nós, afinal? 1 Tessalonicenses 4, verso 1 e 3. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Paulo estava aqui profundamente preocupado para que os membros das igrejas que ele havia estabelecido não permanecessem apenas naquele estágio inicial do cristianismo, mas que crescessem e se desenvolvessem um caráter cristão forte, firme. Esse é o aspecto da caminhada diária da santificação. A santificação é realmente uma experiência crescente, na qual entendemos mais e mais da vontade de Deus a cada dia, e o nosso caráter vai crescendo correspondentemente. Como é que crescemos? 2 Coríntios, capítulo 3, e o verso 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Ao passarmos tempo com Deus, vemos cada vez mais a sua glória e nos tornamos mais e mais como Ele em caráter. Nossa vida reflete mais a sua santidade ao passarmos mais tempo em sua presença. A santificação não é esforçar-se mais, cada vez mais para ser justo. É passar em tempo de qualidade com Jesus, através do estudo da Bíblia, da oração e cuidadosa meditação, para permitir que Jesus nos transforme à sua semelhança. Santificação é permitir que o Espírito Santo assuma o controle total das nossas vidas e das nossas escolhas, para que Ele possa realizar o milagre da vida santa em nós. Onde anteriormente nossa vontade egocêntrica fazia escolhas egoístas e pecaminosas, agora nossa vontade faz escolhas altruístas, escolhas obedientes. Nossa vida pode ser perfeita em cada fase de desenvolvimento. Contudo, haverá progresso contínuo se o propósito de Deus se cumprir em nós. Santificação é um estado de santidade, exterior e interior, sendo santo e sem reservas, pertencendo ao Senhor, não na forma, mas de verdade. É importante notar que não crescemos rumo à santificação. Nós crescemos em santificação. É muito importante que nós tenhamos essa diferença em nossas mentes. A partir desse estado santificado em que Deus nos coloca na nossa conversão, aí sim avançamos continuamente em maturidade. Enquanto não permitimos que o pecado nos separe de Deus, continuaremos crescendo em santidade. Qual era, por exemplo, a experiência diária de Paulo? 1 Coríntios capítulo 15, o verso 31, ele diz assim: cada dia morro. A santificação de Paulo era um constante conflito com o eu. Disse ele: cada dia morro. Sua vontade e seus desejos
todo dia conflitavam com o dever e a vontade de Deus. Em vez de seguir a inclinação, ele cumpria a vontade de Deus, embora desagradável e torturante à sua natureza. A natureza caída não desaparece na conversão. E a experiência de santificação é exatamente levar essa natureza com seus desejos, suas inclinações egoístas, para que morra todos os dias. Talvez seja importante nós nos lembrarmos de que desejos e inclinações naturais são tentações, não pecados, mesmo embora eles permaneçam conosco desde o nascimento até a morte. Em resumo, estar salvo quer dizer morrer diariamente para nossos desejos e nossas inclinações naturais. Aí sim, teremos a garantia de salvação, mesmo que não entendamos a teologia de tudo isso. Todos os dias, nossa natureza egoísta deve ser crucificada em um novo compromisso com o Senhor. Desobediência e atos egoístas nunca fazem parte da santificação e eles devem ser rejeitados diariamente a fim de mantermos a experiência da santificação. Como então podemos viver a vida santificada? Gálatas capítulo 2 e o verso 20. Já estou crucificado com Cristo, todavia vivo, ainda não eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. É absolutamente crítico que entendamos que a santificação não é feita das nossas boas obras, ou então parte de nossas boas obras combinadas com a graça de Deus. Santificação é obra de Deus do começo ao fim. É a sua graça, é o seu poder, a sua justiça, tudo transmitido ao discípulo que está disposto. Nossa parte, colocar nossa vontade ao lado de Deus e fazer então tudo o que possa cooperar, que possa permitir que a sua graça continue fluindo através de nós. Qual é o segredo para esse sucesso? Colossenses capítulo 1 e o verso 27. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Cristo habitando em nós é a nossa única esperança de sucesso. A única maneira de experimentarmos a verdadeira santificação é pedir a Cristo que Ele viva dentro de nós através do Espírito Santo todos os dias de nossas vidas. Isso é chamado de mistério porque pouquíssimas pessoas no mundo, mesmo entre os cristãos, experimentam essa riqueza diariamente. Não podemos explicar como funciona, mas nós podemos experimentar o que significa e fará toda a diferença entre vitória e derrota em tua vida e em minha vida. Assim como há duas partes na justificação, nós somos declarados perdoados e somos transformados, há duas partes na santificação, nós somos declarados santos e crescemos em santidade. A primeira parte é sermos declarados ou declaração. E a segunda parte é experiência, experimentarmos o que significa. É incorreto dizer que justificação seja então a parte mais importante da salvação, porque então é quando Deus me declara justo. Agora a santificação é secundária, porque agora a santificação é comigo, é minha função. Não é correto pensarmos assim. Na justificação, nossa parte é crer em Deus, escolher servi-lo, render tudo sob seu controle e confessar os nossos pecados. É parte de Deus nos perdoar, considerar-nos justos para nos purificar das vestes imundas que temos acumulado ao longo dos anos e então criar uma nova pessoa com diferentes valores, com diferentes desejos que aquele velho homem possuía. Na santificação, nossa parte é optar
por obedecer aos mandamentos de Deus, entregar nossa natureza caída, enfraquecida a Ele diariamente e realizar ou fazer aquilo que Deus mesmo nos disse para fazer, porque quando Ele nos diz, Ele torna possível fazer em nossas vidas. É parte de Deus, então, considerar-nos santos, habitar constantemente dentro de nós e capacitar a nossa vontade para realizar aquilo que havíamos decidido, escolhido, lembra? E nos dar então a capacidade e força para obedecê-lo em todas as áreas que ele requer obediência. O que Deus ordena, ele sempre capacita. Em resumo, a santificação é somente pela fé, é da mesma forma que a justificação. Não se trata de fé mais obras, não. Tornou-se bastante popular dizer que santificação é um fruto do Evangelho, é um resultado do Evangelho. Mas, em outras palavras, isso significa que nós fomos salvos apenas pela justificação. Já a santificação é resultado de termos sido salvos. Porém, uma vez que a nossa salvação foi realizada primeiro, então o processo de santificação continua pelo resto de nossas vidas. Mas essa crença não concorda com 2 Tessalonicenses capítulo 2 e o verso 13. Por Deus vos ter elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Aqui nesse verso nem sequer foi mencionado sobre ser salvo pela justificação. Veja, santificação e fé nesse texto bíblico são 2 pré-requisitos para a salvação. Nós somos salvos, então, através da santificação, enquanto há santificação. Mas quão trágico é que a morte expiatória de Cristo e o trabalho do Espírito Santo tenham sido divididos, separados, de modo que, como alguns afirmam, nós somos justificados pela obra de Cristo e agora somos santificados pela obra do Espírito Santo. A justificação não é de forma alguma mais essencial que a santificação. A santificação é uma parte vital do processo de salvação. É um fator causador da salvação, não é apenas resultado da salvação. Se, como alguns afirmam, a santificação é apenas um fruto do Evangelho, então não é essencial para a salvação. É bom virá eventualmente, mas não é necessário para que sejamos salvos. Entendem? Simplificando, alguns acreditam que a justificação salva, a santificação não. Mas se santificação é uma parte do processo de salvação e não um fruto do processo de salvação, santidade é essencial para a salvação e para um relacionamento salvador com Deus. Morrer diariamente para si mesmo não é um fruto esperado da salvação, é parte necessária. Não vem apenas mais tarde. Diz a Bíblia, sem santidade não veremos a Deus. Santificação é santidade declarada e santidade experimentada. Se não estamos vivendo uma vida santificada, não estamos salvos. Se pensarmos que a santificação é apenas um fruto da salvação, é a mesma coisa que dizer que é apenas um acessório para a salvação. Podemos ser salvos sem ter esse acessório, sem experimentar a santificação de maneira completa. Mas a palavra de Deus nos diz, a santificação é uma parte necessária do processo de salvação. Justificação e santificação estão unidas nesse processo. Separar essas duas coisas e tornar uma parte importante e a outra em segundo lugar é violentar o Evangelho de Cristo. O falso evangelho de que a santificação vem depois da justificação leva as pessoas a concluírem que algum pecado seja, normal, permitido na experiência de quem foi salvo. Mas a Bíblia ensina que o pecado nos separa de Deus, Isaías 59, verso 2. Quando o pecado é acalentado, Satanás assume o controle do coração e o Espírito de Deus é expulso. Como poderíamos de fato pensar que estamos numa condição de salvos enquanto pecamos?
Uma autoilusão e uma racionalização são componentes principais das tentativas de Satanás de nos enganar a uma falsa sensação de segurança. Somente quando nossos pecados são confessados, podemos ser aceitos por Deus. Alguns acham que esse é um entendimento muito desanimador do Evangelho, pois nos encontramos em pecado com tanta frequência. Mas estudaremos isso com mais detalhes nas lições finais deste estudo. Eu recomendaria a seguinte sugestão prática sobre nosso envolvimento pessoal nesse processo de justificação-santificação. Cumpre-lhe sujeitar sua vontade à vontade de Jesus Cristo e, quando assim fizer, Deus tomará imediatamente posse, efetuando em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Toda a sua natureza será então submetida ao domínio do Espírito de Cristo, e os seus próprios pensamentos a ele estarão sujeitos. Você não pode controlar seus impulsos e suas emoções segundo desejar, mas pode dominar a vontade e realizar uma total mudança em sua vida. Entregando a Cristo o seu querer, sua vida estará escondida nele, em Deus, e aliada ao poder que se acha acima de todos os principados e potestades. Mesmo que as distinções teológicas possam ser difíceis de compreender, nós podemos fazer o seguinte: ceder à vontade a Jesus. Podemos permitir que Ele tome plena posse de nossas vidas. Nós podemos permitir que Ele faça sua boa obra em nós. Somente assim teremos poder sobre nossa natureza enfraquecida e decaída e sobre Satanás. Se tão somente entregarmos a vontade diariamente a Jesus, teremos poder acima da nossa capacidade de explicar e não teremos que confiar num falso evangelho para nos dar então falsas garantias de salvação. O caminho de Deus é sempre melhor do que o ser humano. Que o evangelho de Abraão, Jesus e Paulo seja o nosso evangelho